Fala pessoal, hoje nós vamos falar sobre o quê? Portabilidade. Vamos tentar entender melhor o que é esse instituto, vamos desmistificar algumas coisas aqui. Você que é nosso participante, ou que ainda não é, né, que pode vir a ser, você vai entender um pouco melhor sobre isso. E para isso eu tô com dois especialistas em investimento, porque um só não era o suficiente, porque a gente tem que mostrar com quem sabe, né? Então bora começar? Raul, obrigado. De novo, tem um mês que você bateu aqui, tô achando ótimo. Aí você prometeu que ia voltar, tá? Verdade. Você prometeu que ia voltar logo para outro podcast. Se não me engano, eu vou olhar, pedir pra diretora olhar, porque já tem, você deixou meio que marcada assim a data. Não foi? Você falou o mês. Trimestre. Foi, Que aí que pega uma janela maior dos investimentos, fica melhor eu vou olhar analisar. a data. E você, Dan? Acho que hoje é interessante que a gente vai fazer um alinhamento de teoria e prática, né? Legal. De como acontece no dia a dia, né? E as vantagens desse instituto importante que muitas pessoas não conhecem, as vantagens. Verdade. Sem muitas delongas, vamos lá. O que é portabilidade? Portabilidade é a transferência dos recursos de um plano de previdência para outro, né? Então, você pode, se você já tem um plano de previdência em uma outra entidade, uma entidade aberta, uma entidade fechada, você pode fazer a portabilidade aqui para o Sebrae Previdência. Se você é participante do Sebrae Prev, trazer para o seu plano Sebrae Prev. Se você é participante do Valor, trazer para o seu plano o Valor Previdência. Ou se você tem o Sebrae Prev, você pode também fazer uma adesão no Valor Previdência, trazer para o Valor Previdência, que acaba que, né, o Sebrae Prev você fica restrito ali ao vínculo empregatício com o Sebrae. Se você faz um plano Valor Previdência para você fica ali totalmente isento, você tem mais flexibilidade para utilizar esse recurso, muitas vezes mais flexibilidade até na sua entidade originária dos recursos. Então, só vi vantagens até agora. Caleb, é importante dizer que não tem custo essa transferência, né? É sem custo, é uma operação simples, basta você mostrar interesse, falar com a equipe do Sebrae e executar essa portabilidade, que na verdade é uma forma de você conseguir de forma rápida e fácil migrar para o melhor plano, né? Legal. Legal, só para exemplificar melhor, não tem custo porque as pessoas confundem, acham que às vezes vai pagar imposto. Como a transferência de recurso não passa pela mão do participante, é direto para o plano, então ela não paga imposto para isso. Então é extremamente vantajoso, né? E o retorno que você tinha lá do outro investimento, tudo segue igual, né? É como se pegasse o dinheiro que você aplicou, rendeu até o momento, você toda a sua poupança previdenciária você vai sem portar. pagar imposto, sem custo. Exatamente. Legal. E para quem quer portar, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é conversar com a gente, né? Porque aqui a gente é muito transparente, a gente preza pela transparência, a gente dá as melhores recomendações, o que é bom para o participante. Então a gente vai avaliar o plano dele, né? Rentabilidade, taxa, regulamento, porque podem ter restrições ali que podem prejudicar lá na frente ele utilizar esse recurso. Que já aconteceu, né? Já aconteceu, né? E avaliar também a questão da viabilidade no sentido de objetivo. Qual é o objetivo dessa pessoa? Vale a pena você ter um plano de previdência, né? Manter esse plano, né? Com esse objetivo? Às vezes alinhar essas expectativas para que de fato ela faça a melhor operação que seja vantajosa para ela. E se for uma operação que não é vantajosa, igual já aconteceu aqui, a gente já fala, se você quiser portar, você pode portar. Nós não recomendamos porque suas condições aqui são favoráveis, a gente preza pela transparência sempre. Legal. E assim, pra gente ir logo assim pro que interessa, que eu acho que esse é o objetivo, o que o participante ou um possível participante ele tem que analisar na hora de portar? Por exemplo, eu tenho meu plano de previdência na entidade X e eu quero vir pro Sebrae Previdência, certo? O que eu vou analisar ali na hora de comparar? O que você pode dizer para nós? Os dois principais pontos, são os mais relevantes, que é o que a gente mais encontra, né? Divergências, assim, tipo, no caso, por o Sebrae Previdência se sobressair, né? Primeiro, rentabilidade, que a gente tem uma gestão, né, ativa, né, mitiga os riscos macroeconômicos, vem enfrentando, fazendo esse equilíbrio das alocações da carteira para obter, né, os melhores rendimentos com baixo risco, né, isso é muito importante. E as taxas de administração, né, como a gente é uma entidade sem finalidade lucrativa, então a nossa taxa de administração é bem menor do que são as praticadas aí pelas entidades abertas, né, os bancos e seguradoras, e é a única taxa que é cobrada aqui, né? Já em corretoras e bancos, o pessoal cobra taxa de carregamento, que é uma taxa cobrada em cima de cada contribuição, né? Taxa de performance. Vamos dar uma dividida aqui. Tecla assim. SAP. Vamos dar uma dividida, porque eu acho que para ficar mais fácil para quem não é do assunto entender, vamos dividir aqui por blocos. Eu acho que o primeiro bloco que acho que a gente pode falar são as taxas, né? Aqui nós cobramos uma única taxa, que é a taxa de administração. Que taxa é essa?
É uma taxa que é cobrada sobre o patrimônio investido, né? Isso em qualquer plano, né? Isso não vai ser... Isso não é no Sebrae O Previdência. mercado inteiro vai trabalhar assim. Então, é uma taxa que é cobrada sobre o recurso que está lá investido. Obviamente que... Então, Cobrado uma vez ao ano. Mensalmente. É um Mensalmente. prorata, é um pouquinho... Né, na verdade, é diária essa taxa. Ah, né? legal. Ela é cobrada ao longo do tempo. E aí, o que os bancos divulgam, enfim, é a taxa proporcional cobrada diariamente, a taxa equivalente ao ano. Né? Entendi, certo. Então isso vai ter em qualquer plano de previdência, é o custeio do plano. Então, obviamente, o melhor é que seja a taxa mais baixa. E aí é importante só diferenciar que tem vários tipos de produto. Então, você vai ter um produto de gestão de previdência que é eventualmente uma previdência de renda fixa mais simples. Obviamente, esse tem que cobrar mais barato, porque o que está sendo cobrado lá é a gestão do plano. Como é um produto mais simples e a gestão mais fácil, tende a ter taxas mais baratas, ou deveria ter. Né? Deveria ter, nem sempre tem. E quando você vai para fundos multimercados, que é o tipo do Sebrae Previdência, que dá uma amplitude maior de investimento, diversificação de risco, otimização, né, da relação risco-retorno, tende a ter uma gestão mais cara, né? Isso o mercado como um todo. E quando a gente compara, né, depois vai ter um estudo comparativo, né, que a gente vai divulgar, Vai estar aqui no link desse vídeo, que a gente vai colocar o link aqui. Que se a gente comparar banana com banana, né, um fundo de previdência multimercado com o Sebrae Previdência, que é o que a gente oferece, as taxas são muito menores. A gente vai divulgar o estudo posterior. E não só as taxas, a gente vai mostrar o impacto da taxa na rentabilidade. Porque é divulgada a rentabilidade bruta, mas o que vai para o seu bolso, o que rentabiliza o seu recurso é a rentabilidade líquida. Legal. Que é a bruta menos o que é cobrado para administrar esse recurso. Legal. Para a gente encerrar essa parte das taxas, nós cobramos apenas uma, que é a de administração. E quais são as outras principais que geralmente outras instituições financeiras, até por ter finalidade lucrativa, cobram, né, praticam, e que o futuro participante tem que ficar de olho? As duas mais comuns são as taxas de carregamento, que é uma taxa cobrada em cima de cada contribuição. Então, por exemplo, se você faz uma contribuição de R$100 e o plano tem uma taxa de 9%, R$91 vai para o seu plano, R$9 fica para a entidade. Entendi. Aqui essa taxa não existe, então tudo que você contribui vai para o seu plano, vai para o seu saldo de contas. E a taxa de performance, que ele é cobrada em cima de um excedente financeiro em cima do benchmark. Então, normalmente, até eu acho que é um pouco injusto esse tipo de coisa, fundos multimercados que tem como benchmark o CDI e vão te cobrar o excedente financeiro acima do CDI, né, geralmente 20%. Então, o que exceder do CDI, eles tiram 20%. Então, assim, é um pouco ilógico, tendo que você faz investimentos de risco e o seu benchmark é o nosso ativo livre de risco. Então, já veio uma pouco de discrepância dessas taxas que são cobradas. E no Sebrae Previdência não tem essa taxa. Nenhuma das duas. Nenhuma das duas. Quer dizer, todo o retorno obtido com a gestão dos recursos é do participante, até porque a gente é uma sociedade sem fins lucrativos, ou seja, uma espécie de cooperativa, né? O recurso são de todos. E a taxa de carregamento a gente não cobra, que é aquela taxa, exatamente como falado, no momento do aporte. Quer dizer, é uma antecipação de receita para quem está prestando serviço, que também é muito, enfim, eu acho ilógico, né? E vamos falar um pouco então, passando para o próximo bloco, sobre rentabilidade. O que destaca, o que difere o Sebrae Previdência no mercado, quando a gente fala de rentabilidade? Então, aqui, primeiro, a gente tem os perfis de investimentos, né? Que eu acho que já é uma maneira fácil de atender melhor o participante, né? Porque cada um tem uma tolerância a risco diferente, mas para ficar mais claro o que ele está comprando. Quando você vai num fundo de previdência aberto, ele tem umas classificações lá que não... o multimercado. Cara tem que ser da área para entender. Multimercado é o quê? Pode ser um multimercado enfim, mais restrito, tem uma diversificação menor, pode investir no exterior, não sei. Aqui a gente já dá uma cara e já fala assim, esse aqui vai ser conservador, então menos variância, risco, né, menos volatilidade da cota, moderado vai ter um pouco mais, então já qualifica melhor. Às vezes te passa um fundo, isso acontece com muita frequência. Na verdade, o banco, por desalinhamento de interesse, e porque aquele relacionamento com o gerente do banco não é tão frequente, ele vai pegar o que rendeu melhor no mês passado e vai te falar que esse é o bom. Mas às vezes rendeu melhor porque é uma operação de mais risco e naquele período, ou naquela janela, foi muito bom. Mas você não sabe que nível de risco você está correndo. Aqui já fica mais claro.
E esse é a grande preocupação nossa. Além de identificar melhor o produto, a gente segue estritamente a política de cada fundo. E se a gente fizer uma análise, é isso que a gente até meio que está estimulando vocês a comparar, quem tem, traz o seu fundo, a gente qualifica ele em nível de risco para dizer, ó, esse seu fundo é comparado com o nosso perfil X ou Y, e agora vamos fazer um estudo de análise de relação risco-retorno. A gente pega uma série histórica de desempenho e vai fazer uma avaliação, não só a rentabilidade pontual, que às vezes pode ser um fundo de maior risco, a bolsa subiu 10% naquele mês, obviamente que naquele mês aquele fundo vai ser maravilhoso. Mas e ao longo do tempo? Quanto que ele oscilou? Quanto que ele te proporcionou de risco, de retorno adicional ao risco que ele incorreu? Esse tipo de avaliação que a gente vai ajudar a fazer. Legal. Isso é muito importante. Né? Acho que a gente já bateu nessa tecla aqui nos conteúdos que a gente gera, que se você faz um investimento de longo prazo, você analisar os últimos 12 meses e não tomar a sua suficiente. Decisão. Não que seja suficiente, não faz sentido. Como é que você vai pegar 12 meses, sendo que você está fazendo uma projeção para daqui a 20 anos? Então, assim, você tem que pegar uma série histórica para ver qual foi o comportamento desse investimento por várias oscilações macroeconômicas, né, que vão ocorrendo esses ciclos, e como esse investimento se comportou para ver se de fato ele está entregando valor ou não. E principalmente nos momentos de maior aversão, que é o que todo mundo quer evitar, né, que pese um investimento de maior arriscado vai apresentar retorno negativo, mas é o seguinte, aquele fundo se preocupou em mitigar, fez a diversificação corretamente, tomou atitudes, né, comprou estruturas de proteção que são disponíveis no mercado para mitigar isso, e é nesse sentido que eu acho que a gente diferencia bastante. Todas as janelas históricas que a gente já estudou, ali pandemia 2020, início de 2021 também, quando teve a segunda onda, a gente percebe que no comparativo com os demais planos, a gente tende a ter uma queda bem inferior. Mais consistência. São a diversificação aplicada corretamente, mas principalmente outras estruturas de proteção que a gente utiliza para mitigar esses momentos de maior volatilidade, e que para quem está em renda, né, que o nosso objetivo é pagar benefício, na hora que você está recebendo o seu benefício, né, a renda, que é o objetivo do plano de previdência e não um simples investimento, você não está recebendo R$1.000 num mês e 800 no outro mês porque a cota caiu, e depois 1.100, e aí cadê seu planejamento? Não é isso que a gente quer. Você vai estar num fundo eventualmente correndo um pouquinho mais de risco, mas sempre com a cautela de preservação de capital, porque a gente sabe que a gente está pagando renda para os nossos participantes. Cara, eu acho que nós conseguimos deixar claro alguns pontos primordiais para quem tem vontade de portar para cá. Que é primeiro o que é, né? Qual é o primeiro passo, que é entrar em contato com o Dan, ou com o restante da nossa equipe, que também é muito bem especializada, né? Mas aproveitar a figura do Dan aqui, representando a área, e também entender o que ele precisa analisar, um macro do que ele precisa analisar. Quer colocar mais alguma coisa? Eu acho que outra coisa que é importante é a gente ter o contato, assim, não sei quem já teve possibilidade ou quis, né, fazer o contato com a área de relacionamento, que a gente tem aqui no Sebrae, além de extremamente capacitado, todo mundo que trabalha na hora, com certificação, treinamento, eles estão disponíveis, não tem conflitos de interesse, porque, de fato, aqui o Dan é participante do plano, aqui é como se a gente quisesse... Não temos fins lucrativos, então... O nosso alinhamento é integral. E outro, a gente não é vinculado a uma instituição financeira. Além de não ter o fins lucrativos, a gente não é vinculado a nenhuma instituição financeira. Então, eu não tenho interesse aqui de buscar o produto oferecido por instituição A ou B. Eu vou buscar o que é melhor, né? A gente busca o que é melhor. Se determinado tal instituição foi boa, qual produto foi bom, a gente está lá. Ano que vem não está tão bom, eu saio. Isso não é o que acontece no banco, que está preso ao seu produto. Né? É verdade. Quer colocar mais alguma coisa, Dan? Só fazer um convite pro pessoal. Analise. Chama a gente para conversar. Né? Às vezes você está perdendo aí uma grande oportunidade que, você pensar aí no longo prazo, pequenas diferenças que pode te trazer um impacto muito grande lá na frente. Então é só deixar o convite aí. Vamos comparar. A gente não tem sem comprometimento nenhum. Né? Vamos comparar, analisar, se julgar confortável, traz recurso para cá, igual diversos participantes já confiam na nossa gestão. Se não for, né, só reforçando, a gente vai falar também, a gente é sincero. Por regramento de regulamento, tem algumas situações, principalmente fundos muito antigos, eles tinham, pela legislação permitida, algumas divergências do que é hoje oferecido ao mercado,
que eventualmente a gente pode falar, ó, esse fundo é melhor você não migrar agora, porque daqui a tal tempo vai ter o benefício tanto esperado, que você esperou por tanto tempo, não faça isso agora. Porque a gente também analisa o regulamento do plano. E se não for bom, como falado, vai ser orientado. Isso é muito importante, assim, né? O nosso regulamento é muito flexível. Então, provavelmente aí você vai ter vantagens, mais facilidade de acessar o recurso, utilizar esse recurso da forma como você, né, prefere, né, utilizando aqui ou o Sebrae Prev ou o Valor Previdência. E outra, acho que a gente não falou desse ponto, pode ser interessante, dependendo do alinhamento da pessoa e da tabela de tributação que ela esteja, a gente pode avaliar aí, ver se consegue fazer essa alteração. Na verdade, a gente não consegue alterar a tabela de tributação, né? Só que você fazendo uma nova adesão, que é o caso da pessoa fazendo um valor previdência, né? Quem é Sebrae Prev, por exemplo, ou quem não é participante fazer um valor previdência, pode fazer pela tabela regressiva, por exemplo, né? E a gente avalia se realmente é mais interessante, mas pode ser uma possibilidade para você pagar menos imposto no momento de utilizar esse recurso. Aí sabe o que eu convido? Eu convido você a assistir o próximo vídeo que a gente está preparando para falar sobre as tabelas, porque muita gente tem dúvidas sobre isso. Verdade. E aí aqui é um universo à parte, né? Você quer colocar mais alguma coisa? Não, eu só reforçar, é uma consultoria de graça, né? Também não tem fins lucrativos a consultoria. Não, e também quando vai fazer a avaliação da oportunidade que a gente está propondo de ajudar, é uma consultoria gratuita. Sim. Então vale a pena. Pessoal, continua acessando aqui os nossos conteúdos, consumindo esse conteúdo. Tá com dúvida? Manda pra gente, os contatos já apareceram algumas vezes aqui na tela e vão aparecer de novo. Ou então deixa aqui nos comentários qual é o próximo assunto que você quer ouvir a gente falando sobre, quais são as suas dúvidas. Se ficou alguma dúvida sobre esse vídeo, coloca aqui que a gente responde pra você também. E até a próxima, Raul. Beleza. Muito obrigado. Denilson, Dan. Acho que é de Denilson, gente. Muito obrigado. Olha, à espera da próxima. Até a próxima. Valeu. Valeu.